E aí, meus filhos? Tá acontecendo um negócio chato aqui com o tal do Frei Gilson. Já vamos direto pro vídeo, que eu não sei o que é, mas parece que descobriram umas coisas do passado, mas no passado não tão distante, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vem comigo? Fala, seus mal diagramados, coloquem a água para ser benzida ao lado do celular e segurem os seus terços que hoje a missa da Galãs Feios será realizada para gerar cancelamento e mensagens cheias de amor cristão no meu inbox, dizendo que sabem onde eu moro e vão me matar. Isso Comigo não cola isso não, tá? Vocês mandar mensagem aqui, eu ignoro vocês, tá? É capaz de eu fazer... dar mais risada ainda de vocês ainda. Então não vem com esses papinhos, não. Hater pra mim eu trato como se fosse o melhor comentador daqui do canal são sempre os haters. porque esse é mais um vídeo da sessão Passado Secreto, que vasculha todas as fitas de alta periculosidade de um famoso. Desta vez é o Frei Gilson, maior liderança católica da atualidade. Ele reza o terço às 4 da madrugada com mais de 1 milhão de pessoas ao vivo. Tem 12 milhões de seguidores. Agora vocês aí que são religiosos, são católicos, né, que seguem... Por que às 4 da manhã? Qual que é a parada? Porra, 4 da manhã, velho. Muito cedo, né? Podia ser ali às 7 da manhã? Às 6 ainda tá de boa, né? A pessoa já vai ouvindo no ônibus, né? Pelas redes sociais e é assistido por todo o Brasil. Ele virou o streamer mais conhecido do país. É muito bonzinho, do bem, ele é tão galera. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é Nossa. jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? Chata. Mas por trás do carisma e das músicas do Som do Monte, tem um monte de falas que fazem até o Papa ficar indignado. Bem-vindos ao dossiê Vixe. completo de Frei Gilson, o sacerdote que transformou o Instagram em púlpito. Gilson da Silva Pupo Azevedo nasceu em 17 de dezembro de 1986, em São Paulo. Pais separados, Em casa sem Sampa, religião, meu. mas com algumas ligações com o espiritismo, criado pela mãe e pela avó. Aos 9 anos, a mãe entrou na igreja católica e colocou o filho na catequese. Aos 14, ele pegou um violão para tocar Legião Urbana e Charlie Brown Jr. em volta da fogueira. E é Isso aí deve ser invenção, tá, ô Helder? Por favor, né? Fica inventando as coisas aí não, velho. fogueira. Mas aos 18, percebeu que tinha mais vocação para o sacerdócio do que para ser Zé Violão e entrou na congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Meus pais eram separados, então eu nunca vi meus pais juntos, nunca vi minha mãe e meu pai juntos, nunca vi. Quando eu cresci, eles já estavam separados. Mas eu convivi com esse segundo pai aqui. E convivi com ele 7 anos antes de entrar no convento. Convivi com esse segundo pai aqui, junto com minha mãe. Eu posso dizer para vocês, nunca em 7 anos eu vi esses dois tendo uma única briga dentro de casa. 9 anos depois, em 7 de dezembro Muita família é assim, muita família não briga, não. de 2013, foi ordenado sacerdote por Dom Fernando Figueiredo na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Santo Amaro, aqui na zona sul de São Paulo, onde ficou por 9 anos. É quando começa a se tornar popular no meio católico e cria o Ministério Som do Monte, uma mistura de música pop mais pregação carismática. Vida reta, sem escândalos sexuais, sem filhos secretos, sem fase gótica, sem investigação de calcinha. Será que ele é Frei mesmo? Não é porque tá assim, sem nada disso? Uai, gente. Não deu um deslize nesse tempo todo? Deslize, né? Cometeu um crime. Tem fotos ousadas segurando lata de cerveja ou polêmica envolvendo doce de leite. E nem aquele lá e nem pegando dando uns pega na noiva, né? Um dia antes do casamento, né? Segredos do passado, então,
ele não tem zero bombas. A Polícia Federal citou ele no relatório do golpe do 8 de janeiro por ter recebido a famosa oração do golpe de um padre, mas nada que prove envolvimento direto. É mais um caso de estar no grupo de oração errada do que uma conspiração ativa. Só que o Frei tem viralizado negativamente por falas alinhadas ao discurso bolsonarista, como por exemplo dizer que hoje é inaceitável o filósofo, professorzinho, artista e influencer ser mais ouvido que religiosos. E ele pode até estar certo se o filósofo for o Olavo, o professor a Cíntia Chagas, o artista o Zezé de Camargo e o influencer o Carlinhos Maia. Tudo aquilo que eu fazia para Deus, com muito amor, com uma conversão recente, não me satisfazia. Eu sentia que era pouco para mim. Parece que me faltava algo. Parece que não era suficiente. Eu conversando com uma tia minha, que era do grupo de oração, eu disse para ela assim, na frente da garagem do grupo de oração, eu não sei por que Deus não me chama para ser padre. Porque se ele me chamasse, eu iria. Eu disse assim para ela, eu não sei. Eu não sei se eu já estava sentindo algo, ou não sei se Deus falou assim, ah é? Eu sei que a partir dali, eu comecei a sentir que o sacerdócio era o meu lugar. Conta disso, quando abre a boca, vira trend no X e no Instagram. Vamos trazer aqui algumas pérolas ditas por ele. Recentemente, voltou a circular uma declaração do Frei sobre mulheres, que talvez seja a mais bombástica da sua carreira e que irritou principalmente Raquel Sherazade e a senadora Soraya Tronic. Soraya chegou a chamar Gilson de falso profeta. Em seguida, foi rebatida pela jornalista Madeleine Laxo, que argumentou que uma figura pública, dona de motéis, não teria lugar de fala para criticar o Frei. E Soraya terminou apontando o moralismo da dona Máxima húngara e recomendando que ela conheça um bom motel. Mas afinal, quem tem razão? Escutem a declaração que parece ter saído diretamente de um curso do Juliano Casarré, que ensina como ser macho, e aí você poderá ter a sua opinião a respeito disso. A fraqueza da mulher, ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. Isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento. Eu quero mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem o ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. A fala fez o religioso. Que falazinha, né? Mais escrota, velho. E por um monte de mulher escutando o cara. Puta que pariu. Puta merda, um cara desse tem milhões de seguidores. Bate 1 milhão de pessoal ao vivo na live dele, 4 horas da manhã. E o cara fala uns negócios desses. Ser classificado como Frei Red Pill. A senadora Soraya o chamou de misógino e pediu providências à igreja. O senhor é muito atacado nas redes sociais. Como o senhor lida com os haters? Pô, essa musiquinha de fundo é chata pra cacete, hein, velho. Olha, eu procuro fazer sempre o meu trabalho. O meu trabalho é falar de Jesus, é falar do Evangelho. Jesus, ele disse o seguinte: se a mim me chamaram de Beelzebul, como é que vão chamar vocês? Outra polêmica. Ele falou isso? Eu não sei disso não, nunca escutei isso não, primeira vez. Ai, cacete, cara. Pelo amor de Deus, a gente tá fudido mesmo. Nem... A mulherada hoje tá fudida, irmão. Sério mesmo. Até o padre tá com fala Red Pill. Quando Gilson disse que chamar uma assistente de pretinha era apenas carinho e que a geração atual é muito mimizenta e dodói. A gente tem a nossa querida Pretinha aqui. Pretinha, todo mundo chama ela de Pretinha. É um nome que a gente gosta de chamar, carinhosa. E aí... é preconceito. Nisso... Porra, ele tá dando só o cheque, né? Misoginia, cheque. Racismo, cheque. O que mais que ele vai falar? Vamos daqui pro final, ainda vai ter mais coisa.
ele tem toda a razão. Basta ver como reagem os seguidores do próprio Frei quando o Frei é criticado. Isso porque eu nem criei apelido para ele, que poderia facilmente ser chamado aqui entre nós de Dominique Torresmo. Ninguém quer lidar com o contraditório, e isso independe de ideologia. Como já deu rolês com o Brasil Paralelo, o religioso soltou frases do mais puro anticomunismo, como se fosse um religioso dos anos 50. Ao lado de outro Frei, ele rezou: "Não permitais, Senhor e Rainha de Nazaré, que os erros da Rússia venham a assolar o Brasil. Livrai-nos do flagelo do comunismo." Os governantes do Brasil abusem do poder que vem de Deus. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo da ditadura. Não permitais, Senhora e Rainha de Nazaré, que os erros da Rússia venham a assolar o Brasil, como bem afirmou Nossa Senhora em Fátima. Aí eu tenho que concordar com ele, que os erros da Rússia não vêm assolar o Brasil. Qual foi o erro da Rússia, né? A autocracia. Então, que quando a gente conseguir a nossa revolução proletária, que os erros da Rússia, né, a antiga União Soviética, né, não se repitam aqui. A gente nunca deixa a autocracia tomar conta da nossa revolução. Né? Nisso aí eu concordo com ele, tá? Tá, Frei? Tá certinho. É isso mesmo que a gente não quer. Tá bom? Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo do comunismo. Que esse padre, especificamente, seja anticomunista não me surpreende. O que surpreende é a ignorância de achar que a Rússia, governada por Putin, seja comunista. Se assim fosse, o Bolsonaro poderia ser considerado comuna, pois era amigão do Vladimir e ainda foi ajudado pela própria Rússia para se eleger em 2018. O Frei ainda critica o que chama de guerra dos sexos e empoderamento. Olha só o que ele disse: "Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino contra feminino é diabólica", declarou. Repito a palavra: empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar: a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Aqui temos A mulher foi só uma cura para a solidão do homem. Segundo Frei Gilson, não sei o que eu tô falando, não. Né? Então não quer dizer que você só é isso. Pro Frei Gilson. Ele tá falando. Né? Você mulher aí que... Eu não sei se eu tenho um público muito grande de mulheres aqui no YouTube, né? Mas é isso que ele tá falando aí de você aí, ó. Você só veio pra curar a solidão do homem, só isso. É claro, pra cuidar da casa, dos filhos, né? Não fala nada. Não se empoderar, né? Porque ele é contra isso, né? É o cristianismo freestyle, né? um claro exemplo de alguém que acredita que só quem tem ideologia é o outro, é o adversário. A direita costuma pensar assim por confiar que o que ela defende seria a ordem natural do mundo. Portanto, só é ideológico defender mudanças e rupturas. Quem conserva esses preceitos não tem ideologia. Mesmo que esses preceitos estruturem os discursos direitistas espalhados entre religiosos, red pill, reacionários e influencers que compõem as linhas auxiliares do bolsonarismo. Mesmo assim, ninguém consegue assumir que a defesa desses valores também é ideologia. É que assim, ideologia é só o do outro, né? Né, o que ele tá explicando ali, né? Ninguém, não, só quem é de esquerda que tem ideologia, só quem é de esquerda que é militante, né? Só quem é de esquerda que é fanático, né? Então, quando eles iam para a porta de quartel ficar acampado, aquilo lá não era militante, não era fanático, eles não tinham ideologia nenhuma, né? Ideologia é só quem é de esquerda. Só tem ideologia quem tem de esquerda, né? Quem é de esquerda. Em outro momento, Gilson se posicionou abertamente contra a homossexualidade e apontou que não é a opinião dele, mas sim da igreja e da Bíblia. E quem pertence à igreja e discorda disso, deveria repensar a sua fé. Você é católico, sim ou não? Sim ou não?
Então você não escuta televisão, você não escuta mídia, você não escuta internet, você só escuta o que a palavra de Deus te fala e o que o catecismo da Igreja Católica te fala. A tua fonte é essa. Então se a tua... Ué, mas ele mesmo tá no YouTube, então a pessoa também não tem que ver seu canal, não. Não faz muito sentido, não, ô Frei Gilson. Não é pra te escutar, então, é isso. Só pra eu entender uma parada aqui. A igreja fala aqui, não pode tirar uma vida do ventre de uma mãe, não pode, pronto, acabou. Quem falou isso? Foi tua igreja. Se a tua igreja está dizendo que não pode, homem com homem, mulher com mulher, não pode. Quem está falando isso? Tua igreja, pronto, acabou, é a Bíblia. Inclusive, ano passado, o Tabata Amaral comentou que segue o conteúdo do Frei, mas discorda das frases dele sobre mulheres terem que ser linha auxiliar do homem e apontou como isso pode gerar um comportamento tóxico na sociedade. O trabalho do Frei Gilson é de fato transformador, e essa popularidade toda que as pessoas parecem ter descoberto agora vem de uma conexão real que ele tem com as pessoas. Isso não pode ser ignorado. E apesar de discordar dessa frase específica, eu encontro muitos pontos de concordância com o Frei Gilson. Engraçado que Véi, a Tabata se perdeu também, né, velho, na parada, né? Puta merda, depois daquele negócio da lei anticrítica a Israel, né? Não pode criticar Israel porque que seria antissemitismo, né? Não pode criticar o Estado de Israel. As políticas de Israel você não pode criticar, que senão você é antissemita, né? Que não tem nada a ver o Estado de Israel com os judeus, né? São duas coisas totalmente diferentes. Se perdeu muito, hein, Tabata? E eu votei nela. Ai. Não dava pra saber de tudo também, né, gente? Era outros tempos, né? a Tabata é sempre dissimulada assim. Por mais atrozes que sejam as declarações do Frei, ainda assim, elas têm um impacto menos nocivo do que as políticas de Israel na nossa sociedade. Mas a deputada estava querendo criminalizar o quê? Quem ouse se rebelar contra genocídio. Parlamentares da rede, parlamentares do PT, parlamentares da esquerda, parlamentares da direita. Agora, de fato, existe o antissemitismo no Brasil. De fato, existe um ódio arraigado, que está localizado em uma parte da esquerda. Gilson... Não existe... Eu não sei de onde ela está tirando isso. Tá? Você não... Eu não vi... Eu não vejo, quer dizer... Né? Nem assim, nunca li que os judeus estão sendo perseguidos aqui no Brasil. Os judeus. Não tem nada da esquerda que faça assim, crítica aos judeus. Pelo menos da esquerda que eu sigo. Da esquerda radical não tem ninguém criticando os judeus. As críticas são sempre ao Estado de Israel. A política. Ao presidente de Israel. Não é o primeiro-ministro, na verdade, né? As críticas, os xingamentos que a gente xinga mesmo, que a gente é contra o genocídio. É contra o expansionismo sionista. Sionista não tem nada a ver com o judeu. Então, esse negócio dela falando que tem uma perseguição da esquerda aí, não tem antissemitismo nenhum. É anti-sionismo. Sionismo é outra coisa. Se posicionou contra o aborto e a eutanásia também. Ele falou o seguinte: e eu falo de uma criança no ventre de sua mãe, mas poderia falar de um velhinho que está vivendo à base de aparelhos. E tem gente hoje que está decidindo desligar esse aparelho. Sejam autoridades, seja lá quem tem a responsabilidade, ou seja, a própria família. Quem é a família para dizer desliga? Por isso que para mim é inadmissível quando o ser humano ele quer dizer quem vai nascer e quem vai morrer no ventre de sua mãe. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque a vida não está na mão do ser humano. Tá na mão de Deus, né? E Deus decide se ele mata criança, se ele mata mulher grávida, ele não tá, né? É ele que decide, né? Assim como nas histórias da Bíblia, né? Ele já cometeu vários desses assassinatos, né?
Mas é Deus, né? Deus não pode ser criticado, né? Pelo Frei, né? Deus pode matar a criança. Deus pode matar a mulher grávida, né? Ele é onipotente, ué. Ele pode. Ele não pode ser julgado. Agora é o ser humano que decide quem nasce, quem morre. Não, a vida não está na mão do ser humano. A vida está nas mãos de Deus. Ele que decide. E eu falo de uma criança no ventre de sua mãe, mas poderia falar de um velhinho que está vivendo à base de aparelhos. E tem gente hoje que está decidindo, desliga esse aparelho. Tudo bem, eu sei que o assunto é complexo e sujeito a debates éticos. Mas veja bem, enquanto no Brasil transformamos religiosos em popstar mais famoso que a Anitta, na gringa existe a seguinte tendência, uma correlação em que a maioria dos países com legislação liberal para aborto e eutanásia são desenvolvidos com altos índices de desenvolvimento humano, educação e sistemas de saúde robustos. O número de abortos até cai em países assim, sabe por quê? Porque existem campanhas sérias sobre contracepção ainda na juventude, em todos os países e na escola. Fora que a direita só se importa com criança quando ela ainda está no ventre. A partir do momento que nasceu, é cada um por si e f***se. Com 14 anos, já pode arranjar um trampo no atacadão ou ir para a Fundação Casa. É desanimador que uma parte relevante da população esteja aprisionada em discursos mofados e que nos releguem à eterna posição de país que está em busca de um futuro que nunca vem e provavelmente nem virá. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, é isso aí, né? As polêmicas do Frei Gilson, né? Acordar 4 horas da manhã pra fazer live, né? Eu vou fazer uma live falsa pra ver se eu ganho um seguidor, se eu ganho inscrito aqui no canal, né? Fazer uma acordar 4 horas da manhã, eu quero ver quem vai estar aqui pra assistir essa live, hein? 4 horas da manhã, nós vamos rivalizar com o Frei Gilson. Eu quero 1,5 milhão de pessoas aqui. Gente, 4 horas da manhã é brincadeira, né? Mas o restante daí das coisas daí, pelo amor de Deus, só fala. Ai, é isso aí, né? Tá aí o Frei Gilson. Acorde às 4 da manhã. Ele vai estar online fazendo live amanhã. Tchau, cansei de padre hoje.